Este é o resumo do Diário Oficial da União da semana de 20 a 24 de janeiro de 2020. Meu nome é Ana Luísa Jacobi, estou com a doutora Yasmin Góes e vamos comentar um pouco sobre os principais destaques do Diário Oficial da União dessa semana. Doutora Yasmin, nós começamos a semana então na segunda-feira com duas principais notícias, a questão do orçamento, que foi divulgado o orçamento da União, e também os novos procedimentos para leilão eletrônico do CONAB. É interessante notar que essa receita da União ela foi estimada em mais de 3 trilhões de reais. Então é bastante dinheiro e ela foi elencada também com base em orçamentos diferenciados. Primeiro o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e também o orçamento das empresas referentes à União, em que a União ela participa e detém a maioria do capital social. O interessante notar, doutora Ana Luísa, é que ela foi bem tardia nessa publicação, Sim. porque para o exercício de 2020 e agora quase no final de janeiro é que ela foi publicada. E é comum isso acontecer, na verdade. Sim. O orçamento é comum que ele seja divulgado no ano já do exercício e aí cabe aos municípios e aos estados se adaptarem, então, em relação a esse repasse que haverá de recursos. Uhum. E interessante notar também que, referente à questão do CONAB, os novos procedimentos de leilão eletrônico, são temas bem específicos e eu sugiro que você leia a resolução número 53 da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB para poder saber mais. Muito bem. E na terça-feira, o Ministério da Cidadania ele editou uma portaria 72 de 2020, estabelecendo que as prestações de contas antigas terão prioridade em relação às novas e alguns outros critérios de análise para o próprio Ministério da Cidadania. Isso demonstra uma certa eficiência no governo em tentar deixar essas contas bem alinhadas, principalmente com base agora com um novo ano, um novo exercício financeiro. Então é interessante que essas prestações de contas elas aconteçam. E ainda tem a questão da prescrição, então Sim. Eles têm que se atentar para que os recursos públicos eles não sejam perdidos. Então, realmente gerar maior agilidade na análise. Ainda na terça-feira, o Inmetro divulgou uma portaria estabelecendo alguns requisitos para fomento de pesquisa e inovações tecnológicas. O que foi disposto na portaria ela foi extremamente útil aos processos de terceirização, principalmente porque tinham objetos muito complexos, então essa portaria ela veio de uma forma para ajudar nesse processo também de terceirização. Muito bem. E na quarta-feira, a gente começou com um destaque que é o demonstrativo da Receita Corrente Líquida, que foi divulgado pela Portaria 28 de 2020 pelo Tesouro Nacional. Isso. E se você estivesse perguntando o que é a Receita Corrente Líquida, ou também RCL, ela na verdade é o somatório de todas as despesas recebidas pelos entes federativos, ou seja, estados, municípios, o Distrito Federal, a própria União, que são recebidas a cada exercício financeiro com o objetivo de atender às despesas de transferência e às despesas de custeio. E ainda na quarta-feira, o Comitê Nacional de Investimentos ele aprovou um regimento interno. E o que isso significa? Que a base do regimento interno é como o comitê pode contribuir para a Câmara de Comércio Internacional. E isso é como é que os países podem investir no Brasil. A propósito disso, nós gravamos um vídeo explicando sobre o pronunciamento do ministro Paulo Guedes, que nessa terça-feira falou que vamos aderir, então, ao Acordo de Compras Governamentais da Organização Mundial do Comércio. A ideia também é nesse sentido de facilitar investimentos no Brasil e desburocratizar. Vale a pena conferir. E já na quinta-feira, no dia 23 de janeiro, o destaque foi para que recursos do saneamento básico eles dependerão agora de uma existência de plano. Então, foi alterado o decreto número 7.217 e que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico. Muito bem. E ainda na quinta-feira, o PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, foi colocado também a questão do processamento de dados. Isso é interessante, o governo federal já vem fazendo uma agenda nesse sentido de tornar os dados mais transparentes, divulgar mais a internet, essa facilidade de tornar o mundo mais digital, especialmente na administração pública, porque isso facilita a vida de todos nós cidadãos. Exatamente. Ontem foi publicado o Índice de Percepção de Corrupção do ano de 2019 e o Brasil veio mantendo a mesma nota ao longo desses anos, só que pelo quinto ano seguido, apesar de manter essa nota, ele diminuiu no ranking, então atingindo a posição número 106.
é uma posição um tanto quanto ruim, mas o Banco Central do Brasil, atento a esse índice, logo no dia seguinte, ou seja, hoje, já publicou uma circular para poder prevenir esses crimes que são muitas vezes associados à prática de corrupção. Muito bem. E na sexta-feira ainda, a AGU criou a Consultoria Jurídica Especializada Virtual. A ideia é que a Consultoria Jurídica da União possa prestar consultoria a nossos cidadãos e tirar dúvidas a respeito de processos e alguns procedimentos internos da AGU. Sobre isso também, sabemos que o nosso Poder Judiciário está inchado de processos. E o que eu gostei sobre essas consultorias jurídicas online da União é que elas visam tentar desinchar o Poder Judiciário, mas ao mesmo tempo elas não querem sobrecarregar os servidores com trabalho. Então, essa medida ela veio também com uma alocação de processos que será alocada para cada servidor. E a ideia também, naquele mesmo sentido, do contato online, que facilita, não precisa se deslocar e gera, então, mais agilidade para o atendimento a nossos cidadãos. E também, por fim, na sexta-feira, o Ministério da Economia instituiu o programa Rede Mais Brasil para processos de gestão e transferências da União. E essa Rede Mais Brasil, ela vem da plataforma Mais Brasil e ela tem por objeto, como a doutora Ana Luísa falou, promover ações de melhoria da gestão desses processos, além de auxiliar os órgãos, as entidades e também de fomentar e aprimorar as atividades de comunicação dentro do governo federal. Muito bem. Então, esses foram os principais destaques do Diário Oficial da União de 20 a 24 de janeiro e nos vemos na semana que vem com mais um resumo do Diário Oficial da União semanal. Continue acompanhando os nossos vídeos no canal e muito obrigada por nos assistir.